Sejam bem-vindos a mais um episódio da Guerra Invisível. Hoje a gente vai dar continuidade sobre a função acusador. Então fica ligado, já vou pedir agora para você, se você conhece alguém que está passando por isso, que está sofrendo esse tipo de ataque, manda para ele esses vídeos, esses áudios, e que ele possa ser edificado e sair dessa batalha espiritual vitorioso. Hoje eu quero falar para vocês sobre essa função desgraçada de acusador que o diabo tem e que ele chegava a ir até o trono de Deus. Lá no livro de Jó, Satanás tem acesso ao trono. Só que segundo o livro de Jó, ele se apresenta para dar conta do que fazia na terra, só que ele levava junto acusações de quem era fiel a Deus. Quando o texto diz que agora a gente pode chegar com ousadia no trono da graça, que o véu se rasgou, tudo. Então quer dizer, o diabo, eu quero abrir um parênteses agora, o diabo ele chega com ousadia no trono de Deus ali, leva acusações de pessoas fiéis a Deus e faz com que a gente perca o lugar, perca a ousadia de chegar no trono por causa de acusação. Então essa arma de acusador é algo que precisa, vou falar novamente, precisa ser cuidada. O diabo conhece o caminho do trono, então ele vai querer te afastar dele. O diabo conhecendo o caminho do trono e levando acusações de pessoas fiéis a Deus na terra, mesmo assim o cara era fiel, mas ele levava acusações perante Deus. Então se ele sabe o caminho do trono e se hoje a Bíblia diz que a gente tem que chegar com ousadia no trono, que a gente pode chegar com ousadia no trono. Então por que a gente não chega? Porque a gente se sente indigno e a gente não tem coragem. Quando fala de ir com ousadia no trono da graça, a gente logo pensa, não sou digno disso. Quem sou eu? Se eu for lá diante do trono da graça, eu vou morrer queimado, porque Deus é santo e tal. Só que ele deu essa permissão. Agora, depois da crucificação de Jesus, ele deu essa permissão. O que acontece que eu estou querendo falar, esclarecer e deixar bem claro é que o diabo, como ele conhece esse caminho do trono, ele vai querer te afastar dele. Ele vai usar isso como acusação, principalmente como acusação. Porque mesmo o Jó sendo fiel, ele subiu lá no trono para apresentar exames sobre a conduta de Jó. Então, se você se sente pressionado, se você se sente acusado, se sua consciência está mal, se você tem vergonha de orar, se você tem vergonha de ir para a igreja, se você tem vergonha de ofertar algo, porque isso acontece muito, conheço casos assim, não deixa mais o acusador fazer com que você não progrida na comunhão com Deus. Estou chamando bastante atenção para esse lado do acusador porque ele destrói. Principalmente a pessoa, por justamente a pessoa ser fiel, não ter o que confessar e ainda a pessoa não acreditar que Deus é com ela. E por que eu tenho batido tanto nessa tecla? Presta muito bem atenção nisso que eu vou falar agora, que é de extrema importância. Na segunda carta de Coríntios, capítulo 2, versículo 10, que é onde Paulo diz que não ignora os desígnios de Satanás. Só que assim, essa palavra desígnios, ela tem um significado. Ela significa planos de guerra ou estratégias de guerra. Satanás procura maneiras para atacar e bobo é quem pensa que não deve ficar esperto ou estudar sobre como combater na batalha espiritual. É necessaríssimo saber como combater, porque se o diabo tem estratégia, por que o cristão não estuda sobre como ter estratégia? Se ele tem estratégias, a gente precisa conhecer as estratégias. E eu vou dar um exemplo para você que não sabe, mas que estratégia que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que pensar, de que maneira para ter uma estratégia. Inclusive eu quero falar isso agora e pode ser muito, mas muito um tema de um próximo episódio. Vou dar um exemplo. Lá na carta de Efésios, Paulo ele pedia para que Deus
revelasse o espírito da sabedoria, que a sabedoria só vem do Espírito Santo, para que as pessoas conhecessem a Deus como se deve conhecer. Não quer dizer que tem hora que a gente não tem que ficar amarrando o inimigo, ficar repreendendo. A gente tem que interceder para que aquela pessoa abra a mente. A gente tem que pedir para que o Espírito Santo comece a abrir a mente e entrar naquele coração. Então são estratégias. Tem caso que tem que repreender, tem caso que tem que batalhar contra, tem caso que tem que jejuar, mas tem caso que tem que pedir para que o Espírito Santo entre na vida daquela pessoa. Então esse é um exemplo de guerra. Às vezes você está repreendendo o inimigo, está repreendendo algum mal, mas às vezes não é para repreender, às vezes é para tomar uma decisão, às vezes é para arrumar algo da sua vida que está pendente, e às vezes é para fazer uma oração de intercessão. Então depende muito do caso. Se o próprio Satanás tem estratégias de guerra e o Paulo não ignorava isso, então a partir de hoje seria bom que a gente olhasse para isso cada dia mais. Voltando para Jó, por exemplo, a esposa de Jó foi a única que sobreviveu naquele ataque, porque o diabo precisava respeitar aquela lei de Deus sobre uma só carne. E mesmo assim Satanás usou a esposa de Jó para acusar ele. Então Jó era fiel, só que a esposa dele chegou até a falar para ele por que ele ainda continuava, e ela falou: amaldiçoa Deus e morre. Então quer dizer, tudo voltando, acusando que Deus fez tudo mal, só que a Bíblia deixa claro que foi Satanás que fez. E aquilo que Jó temia foi a porta que trouxe todas as desgraças para ele. Então, só lembrando, diabo significa diabolos, e é uma palavra de acusador. Agora, o ataque da acusação, ele vai acusar você perante Deus e Deus perante você. Essa é a primeira coisa que acontece e que aconteceu, porque lá em Gênesis, o Adão pecou, só que ele acusava Deus. Quero que você fique esperto com isso, fique ligado, seja humilde como a pomba e prudente como a serpente, como de Jesus, e que você possa discernir se você está sofrendo um ataque de acusador ou de outra função, mas que você tenha a estratégia para lidar com isso. Então, se você gostou, não esquece, ativa o sino aí para você receber sempre a notificação do próximo estudo, do próximo episódio da Guerra Invisível. Deus abençoe, um abraço.